Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Recebemos um convite da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz para falarmos sobre o tema Por que ter fé? Então fomos buscar em diversos livros, especialmente em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. Nós temos que, antes de adentrarmos no assunto e respondermos a essa questão, por que ter fé, nós temos que ver alguns sinônimos de fé, que vão ser muito utilizados em nossa explanação. Separamos dois sinônimos de fé: confiança e crença. Confiança e crença. E retiramos alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo que utilizam esses termos. Então, por exemplo, fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Este é um dos sinônimos. O outro sinônimo: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. E fomos encontrar no livro Páginas de Espiritismo Cristão, da FEB, um conceito que sintetiza esses dois que aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: no sentido comum, a fé corresponde à confiança em si mesmo. Então, todo aquele que tem fé, no sentido comum, tem confiança em si mesmo, confiança nas suas potencialidades, confiança em estabelecer metas, estabelecer planos e conseguir executar esses planos, conseguir atingir essas metas. Esta é a fé tão necessária para a execução dos nossos planos aqui na Terra. Dá-se igualmente o nome de fé à crença nos dogmas desta ou daquela religião, caso em que recebe a adjetivação específica: fé judaica, fé budista, fé católica, fé protestante, fé espírita. Existe, por fim, uma fé pura, não sectária, ou seja, independente de seitas, que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. Já começamos a adentrar no verdadeiro sentido da fé, que é o sentido moral. Procuramos analisar na nossa fala o sentido moral da fé. No livro Mediunidade e Evolução, também da FEB, o autor diz que a fé é divina claridade da certeza. Interessante esse conceito, né? A fé é divina claridade da certeza. Aquele que tem fé tem a claridade, ou seja, está bem claro para ele que ele pode e vai atingir os seus objetivos. Porque tem fé em si mesmo, tá? E fé em Deus. Fé de que Deus vai ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Em o livro O Pensamento de Emmanuel, ele diz assim, a fé é alimento espiritual que, fortalecendo a alma, põe-na em condições de suportar os embates da existência, de modo a superá-los convenientemente. A fé é mãe extremosa da prece. Une vários conceitos aqui, mas o principal deles é esse de que a fé é alimento espiritual da alma.
E esse alimento, chamado fé, fortalece a alma, fortalece a nossa alma para as lutas que devemos travar durante toda a presente encarnação. As provações pelas quais devemos passar, as expiações que nos aguardam ou que já passaram por nós, tá? E nós devemos ter essa fé para tornar a nossa alma forte para os embates do dia a dia. Do livro Vinha de Luz, nós retiramos duas frases bem interessantes. A sublime virtude, que é a fé, é construção do mundo interior de cada um de nós, em cujo desdobramento cada aprendiz, que somos nós, funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então, nós planejamos, nós executamos e nós buscamos essa orientação, essa construção da fé viva através do nosso próprio esforço. A construção da fé, como a construção de todas as virtudes, depende única e exclusivamente de nós, do nosso esforço, da nossa vontade em adquirir essa virtude sublime chamada fé. Também do livro Vinha de Luz, a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune às trevas. Então, a fé é o escudo contra as trevas, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel. Nós temos que agora fazer uma distinção entre a fé cega e a fé raciocinada, porque a doutrina espírita prega a fé raciocinada. E Allan Kardec diz o seguinte: o espiritismo, isso está no livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. O espiritismo combate a fé cega, porque ela impõe ao homem que abdique de sua própria razão, do seu próprio raciocínio. Considera a fé cega sem raiz, considera sem raiz toda a fé imposta, donde o inscrever em suas máximas a seguinte frase. Essa frase ela é muito conhecida dos espíritas. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, toda a doutrina espírita está baseada na fé raciocinada. Nós temos na doutrina espírita, nos livros básicos da doutrina, toda a construção de todo um conhecimento com base no raciocínio, com base na razão, com base na experimentação. No Evangelho diz assim, nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso produz o fanatismo religioso. Fanatismo religioso produz desavenças, produz até mesmo guerras, produz assassinatos, produz mortes. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona essa fé cega. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Isso aí também está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não entende, não crê. Olha só a profundidade dessa frase. Quem não entende, não crê, embora aceite como verdade este ou aquele princípio.
a fé é filha da convicção. Isso aí está no livro Nas Pegadas do Mestre. Todos esses livros que eu estou citando aqui foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. Na doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Então, se a gente se diz espírita, nós temos o dever de raciocinar. Ninguém tem o direito de nos impor nada em matéria de doutrina. Nós temos o dever de raciocinar, o direito de raciocinar se aquilo que estão nos dizendo é certo ou é errado, se representa mentira ou se representa a verdade, tá? Por causa da nossa responsabilidade de viver segundo os princípios que professamos. No Evangelho, os espíritos superiores e Allan Kardec falam no poder da fé. Porque Jesus disse para os apóstolos, né? Se tivesseis fé, moveríeis esta montanha daqui para lá. Então, quais são as montanhas que a fé transporta? As montanhas são todas nossas, são as dificuldades, as resistências, a má vontade que encontramos entre os homens, ainda que se trate das melhores coisas. Nós temos excelentes projetos, muitos deles na área profissional, na área dos estudos, na área da faculdade, na área individual, e as mais das vezes esses nossos projetos esbarram na má vontade das pessoas. Então temos que ter muita fé para removermos, né, todas essas dificuldades, todas essas resistências, essa má vontade das pessoas. A fé também transporta preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. Ou seja, se nós tivermos fé, se nós desenvolvermos essa fé raciocinada, que começa, para nós espíritas, pela crença na existência de Deus, passando pela crença na existência dos espíritos, na existência da alma. Nós sabemos que somos espíritos encarnados, dotados de um corpo, tá? Mas esse corpo pode morrer, mas o nosso espírito, por ser imortal, jamais vai morrer. Nós tivemos início, mas não teremos fim. Não somos como Deus, tá? Que Deus existe de toda a eternidade. Deus é eterno. Nós, ao contrário, nós tivemos um início, mas não vamos ter fim. Então nós somos imortais. Esse é o que nos cabe a nós, em termos de conceituação, é isso. Nós somos espíritos imortais. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos através de médiuns. Nós acreditamos na reencarnação, ou seja, na pluralidade das existências. Esta não é a primeira nem a última existência nossa, encarnação. Nós já tivemos muitas, estamos vivendo esta e vamos ter muitas outras, tá? Até atingirmos a perfeição relativa que nos cabe, porque a perfeição absoluta cabe a Deus. Então a doutrina espírita, ou seja, a doutrina que os espíritos superiores nos trouxeram, ela casa muito bem com a nossa razão, com o nosso raciocínio. Ela explica todas as coisas de uma forma natural,
de uma forma racional. E nós sabemos que o Espiritismo é a mais pura expressão da verdade, porque não é obra de um homem, não é obra do Allan Kardec, é obra de uma pleiade de espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina. A doutrina é pura. Os homens que fazem parte do movimento espírita é que a deturpam, podem deturpá-la, né, de acordo com seus interesses. Mas há também os verdadeiros espíritas. No Evangelho tem outra frase que diz assim, ó, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Se nós temos fé, nós temos perseverança, nós temos energia e Deus nos dá os recursos para nós vencermos todos os obstáculos, pequenos e grandes, em nossa vida. Uma das frases que eu mais gostei do estudo desse texto, do capítulo 19, é a seguinte: a fé proporciona uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Isso aconteceu conosco. Nós tínhamos grande dificuldade de nos formarmos na faculdade. Iniciamos um curso, abandonamos, iniciamos outro, abandonamos, tá? Até que firmamos em nosso pensamento que nós íamos nos formar naquele curso que era o ideal para nós. Tá? Então envidamos todos os esforços, passamos no vestibular da Universidade Federal, consideramos cada semestre, cada mês cursado, cada semestre terminado uma grande vitória e já nos imaginávamos nos formando, né, de toga, nos formando nesse curso que escolhemos. E conseguimos, porque vislumbrávamos o atingimento da meta. Em nosso pensamento nós já estávamos formados. Bastava encarar dia por dia, semana por semana, mês após mês, semestre após semestre, até nos formarmos. E isso redundou em grande vitória nossa, né, com a ajuda de Deus e porque queríamos. Firmamos o nosso pensamento que iríamos nos formar e nos formamos. Este é só um exemplo. E também a fé fortalece a nossa alma, ela é alimento para a nossa alma e põe a nossa alma em condições de suportar e superar os embates da nossa existência física. Nos dá força, né? Nas nossas maiores provações, nas nossas maiores expiações. Aquele que tem fé, se nós tivermos fé, essa fé inabalável, essa confiança inabalável em Deus e na ação dos bons espíritos e em nossas potencialidades, nós vamos vencer todos os embates da presente encarnação. Uma coisa importante, a fé, a verdadeira fé, se alia à humildade. Interessante, né? O orgulhoso não tem fé verdadeira, só o humilde pode consegui-la. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Ele, sem Deus. É por esta razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio, porque ele está demonstrando a humildade necessária, tá? Ele sabe que sem Deus ele nada pode. Então, ele se coloca numa posição humilde, pedindo a Deus que o ajude a superar determinadas provas, determinadas expiações e a atingir determinados objetivos. E interessante que o poder da prece,
Ele se expressa até na hora do passe. O médium aplicador de passe, se ele tem uma ardente fé e fluido vital suficiente, necessário, ele consegue obter grandes curas, grandes e pequenas curas. Muita gente entra no centro espírita, recebe o passe e é curado e nem sabe que foi curado. Porque o médium aplicador, dotado de ardente fé e um poder fluídico, um fluido vital em excesso, tá? Consegue manipular aquele fluido com o auxílio dos espíritos e curar aquela pessoa. Meus irmãos, estamos na reta final dessas nossas explanações. Teríamos muito mais para falarmos sobre a fé, tá? Mas queremos finalizar dizendo aos queridos irmãos que o Espiritismo, o estudo da doutrina espírita, o estudo sério e sistemático da doutrina espírita, em nossas casas e em nossos centros espíritas, nos possibilita adquirir essa fé raciocinada, que explica todas as coisas, que nos diz de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, qual o objetivo da nossa encarnação, o que são as provações, o que são as expiações, como devemos agir para atingirmos a perfeição. O Espiritismo nos traz e nos dá todas as respostas. Na parte terceira de O Livro dos Espíritos estão ali todas as leis de Deus, cujos pensamentos, palavras e atos devemos nos pautar com base nas leis de Deus, se quisermos ser felizes já aqui na Terra. Isso tudo a doutrina espírita nos dá de mão beijada. A fé robusta, a fé raciocinada, a fé ardente na existência de Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos através dos médiuns, na pluralidade das existências, no dogma da reencarnação, que não é mais dogma, que já foi comprovado, né, por vários cientistas contemporâneos do Allan Kardec, e na pluralidade dos mundos habitados. A doutrina nos diz que existem muitos planetas habitados por seres corpóreos e também por seres incorpóreos, por seres desencarnados. Então, tudo isso a doutrina espírita nos oferece. Mas nós temos que pegar, que agarrar com as duas mãos. Esse é o grande divisor de águas. A presente encarnação, na qual nós estamos diante dessa doutrina bendita, tá? É o grande divisor de águas. Temos que agarrar com as duas mãos essa oportunidade, tá? É agora ou sabe-se lá quando. Vamos finalizar com um poema retirado do livro Parnaso de Além Túmulo. Diversos espíritos ditaram esse livro de poesias a Allan Kardec. Foi o primeiro livro psicografado pelo Allan Kardec, Parnaso de Além Túmulo. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Agradecemos aos irmãos, aos queridos irmãos da Sociedade Espírita
Cristo, amor e paz. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos. Que assim seja.